aí, meu parceiro? Vamos que vamos, cara? Tudo bem? Beleza, tudo bem, cara. Tranquilão, cara. Vamos para mais um vídeo? Vamos pra mais um. Vamos ver o que a gente vai discutir aí, cara. É isso aí. O que você me conta? Então, cara, eu acho que esse vídeo a gente podia falar um pouquinho sobre o que vai acontecer amanhã também, né, cara? A eleição de amanhã, o que vai acontecer, né, cara? Então acho que a gente poderia desenvolver um pouquinho nosso raciocínio mais ou menos nessa direção, né? O que você acha, cara? Cara, eu tô bastante... Você está esperançoso, cara? Você tá... Como é que tá, cara? Eu tô esperançoso, Legal, cara. Eu tô acreditando numa mudança de conceito. Tô acreditando sim que essa eleição é uma eleição muito peculiar, bastante diferente Verdade. das últimas aí convencionais que a gente acompanhou em tempos remotos. Verdade. Mas ao mesmo tempo um pouco preocupado também com essa polarização muito grande difícil, né? que se tornou. Apesar que eu acredito que isso vai passar também, essa emoção, né? Essa paixão exacerbada por um candidato ou por outro. Eu acho que, independentemente do resultado, é claro que eu tenho minha opinião, mas o que eu torço é para que haja uma eleição de paz, principalmente. Pô, cara, que seja colocado em pauta ideias e soluções para o Brasil. Cara, no meu caso, assim, o que eu tenho percebido é que o pessoal tá polarizando, né, cara? Mas eu vou falar a verdade para você, cara. Eu procuro não polarizar e procuro tentar entender um pouco como as pessoas estão pensando. Então, eu não vou perder amizade com os meus colegas, cara, por causa de política. Eu vou procurar entender um pouco mais como ele pensa, né, meu? Porque isso é uma coisa tão particular, tão sua, né? Tão privada, né, cara? Porque isso que você expressa, cara, por meio de voto, é toda a sua experiência que você viveu, cara. Você entendeu? As decepções, aquilo que você acredita, né? Toda a sua trajetória, as dificuldades, os sucessos. Então é difícil a gente rotular uma pessoa de coxinha, de mortandela, né? E sem a gente entender um pouco isso, cara. Então, eu acho que a gente tem que entender. Não sei se você concorda comigo, cara, mas eu procuro entender os meus colegas, né? E procuro nas minhas postagens, né, cara, que a gente tanto eu quanto você, nós somos pessoas que estão em atividade, no Facebook, nessas redes, né? O que eu tenho feito para defender o meu ponto de vista é colocar umas postagens, mas procurando nunca ofender ninguém. Né? Porque eu percebi que algumas pessoas estão se ofendendo, né, cara? E eu acho que não é legal isso aí. Se a gente quer construir aquilo que você falou, né, cara? Se quer a paz, né, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, cara. Sim. Né? Independente de qualquer coisa. Porque são coisas que você acredita, num modelo de sociedade, de uma vida melhor para cada um, né? Então, você tem que respeitar, cara. Meu ponto de vista é esse. E acho que a gente tem que construir junto. Não tem. Nós somos todos brasileiros, cara. Nós temos que construir junto. Porque se isso aqui afundar, cara, eu na minha posição, você na sua posição, foi tudo pro binário, né, cara? Então a gente tem que tentar construir uma nação fortalecida. Esse é o que eu penso. Não sei o que você coloca em relação a isso, mas é o meu ponto de vista. Sim, em primeiro lugar, nós estamos falando de cosmovisão. A visão interna que cada um tem, de acordo com a sua construção, etc. Apesar que, voltando um pouco ao assunto dessa polarização e da eleição por si só que está ocorrendo no Brasil, nós temos aqui os dois candidatos, né, que estão no segundo turno, e há uma certa paixão dos dois lados, e ao mesmo tempo críticas pesadas também aos dois lados. Na minha opinião, eu acho que as pessoas querem uma mudança. Esse período que o governo do PT teve no poder, tivemos várias problemáticas, na minha opinião.
E o pessoal, as pessoas querem algo novo. Agora vem aquele medo do novo. O novo que algumas pessoas têm polarizado de uma maneira totalitária. Na minha opinião também eu não concordo, né? Mas eu acho que nós devemos, sim, apostar em algo novo, tentar apostar numa maneira nova de modelo de economia, principalmente, tá? Com mais liberalismo econômico, na minha opinião. Não acho aqui que o Bolsonaro é a salvação da pátria. Eu acho que ele tem muitas deficiências ainda. Porém, aquilo que a gente estava falando também antes dos bastidores, há muitas pessoas também que estão votando naquele voto antipetismo. Antipetismo. Também acho. As pessoas não querem mais o PT no poder. Então, com o discurso do Lula, já desde o início praticamente da democracia, ele sempre se pôs numa posição de ajudar, de fazer uma melhor sociedade. E, na minha opinião, também no meio do caminho, ele acabou se perdendo. É, o que você falou. E achei que foi tarde o reconhecimento, e um reconhecimento bem tímido também do próprio partido, dos próprios líderes, em relação aos erros cometidos pelo PT. Então eu acredito hoje que realmente a população, de uma forma geral, quer uma mudança. Mas que essa mudança, ou que essas ideias, elas não sejam levadas para o lado da violência. De jeito nenhum. Eu acho que a violência exacerbada e o xingamento, enfim, isso não vai levar nada. Por aí. Como você diz, nós estamos no mesmo barco, tá? A gente estava junto com o barco aí, com os capitães aí do PT. Então acho que está na hora da gente mudar um pouco o comandante, na realidade, o comandante desse navio, para a gente esperar o que vai acontecer. E nós temos 4 anos aí depois para decidir se continua ou não continua no poder. O que eu acho, cara, em relação a essa questão, eu acho que essa questão do Bolsonaro, né, se comenta. Eu acho que, assim, o que eu tenho visto é que essa questão das falas, né, que ele fala, eu acho que tem uma certa gravidade, né, cara, em relação à própria, quando ele fala das armas, né, quando ele coloca faz aquele gesto em relação a uma metralhadora. Eu acho, na minha opinião, que isso, assim, não contribui muito, né, cara, para uma ideia de, por exemplo, você pode defender o seu modelo liberal, beleza, sem problema, mas eu acho que não é um bom exemplo, cara. Isso é o que eu tenho, a minha ressalva em relação ao Bolsonaro, né? Eu acho que ele, em alguns momentos, cara, eu acho que ele extravasa um pouco isso, essa questão da violência, de uma separação, porque eu não consigo pensar, cara, meus amigos, cara, assim... Porque aquela coisa que a gente estava falando aí, outrora, ele saiu do politicamente correto. Ele saiu daquele discurso pronto, e ele foi aquele cara que ele fala o que deu na cabeça, que estava na cabeça, até porque, na minha opinião, eu acho que ele nunca nem pensava em ser presidente da República. Né? Ele era um parlamentar então, como parlamentar, ele não tinha tanto, digamos assim, um compromisso, um tanto quanto mais sério daquela postura de um presidente da República. Tá? Porém, eu acho que mais grave que apontar um revólver ou uma metralhadora, eu acho que o mais grave foi o que nós passamos nesses 13 anos. Eu acho que o mais grave são 14 milhões de desempregados, essa corrupção desacelerada do governo, esse descontrole social que nós estamos inseridos. Tá? A questão da fala em si, você acha que você não, eu não acho que está certo. Só que eu acho que há outras coisas que são mais graves que isso. Você entendeu? Até porque nós temos que levar em consideração que no Brasil nunca terá pena de morte. Nunca terá pena de morte. Pela nossa Constituição.
Mas ele fala aquilo que muita gente está engasgado, porque não aguenta mais ser assaltado, não aguenta mais ser roubado. Você pega as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, as pessoas já estão, sem dúvida nenhuma, cansadas. E ele veio com aquela fala que todo mundo queria falar, mas não tinha voz. Tá? Então eu não acho que ele está certo em algumas questões. Eu acho que ele saiu do politicamente correto várias vezes, mas eu acho que essas circunstâncias que eu acabei de citar, muito mais grave. Eu acho que esse não seria o motivo para ele não ser eleito. Eu acho sim, cara. Eu não vou falar para você que eu acho que o PT talvez tenha errado. Com certeza errou. O próprio Haddad reconhece os erros do PT em relação à economia, mas reconhece, né? Assim, em relação à economia, em relação a algumas questões, mas eu acho que se você errou, cara, eu acho que dá para arrumar. O que eu sinto em relação ao Bolsonaro é uma posição em que você não vai ter como questionar algumas coisas, porque ele separa, né? Então, se você pensa diferente dele, parece que você está contra ele. Esse é o meu receio, né? E ter por trás do Bolsonaro, que eu li até algumas coisas em relação a ele, que ele não é essa pessoa que se coloca dessa forma, mas o que mais eu tenho receio em relação ao Bolsonaro é o próprio general, né, que está por trás dele. Então é uma coisa que, para mim, eu não sei se a democracia em si ela está garantida, cara, em relação a você ter... Eu acho que o exército, cara, como em outros países que eu tenho assim lido, o exército não opina em relação a algumas coisas. E a gente já viu o exército, né, esses generais opinarem. Para isso tem questão disciplinar em relação ao exército. Agora, eu acho que a maior discórdia vem quando você é contra algumas situações, por exemplo, da esquerda. Eu muitas vezes sou taxado de fascista, eletricista, dentista e por aí vai. Porque eu não concordo com algumas situações. Né?